Bom, o capítulo começa com Huambing falando que o Prota acabou de voltar da cidade mágica hoje, e ela pergunta se parece razoável ele não ir para casa hoje, e o Prota pergunta aonde mais ele pode ficar, e o Prota fala para eles irem para casa, e Suko expectativa se pergunta se ela vai voltar para a casa do Prota hoje, e que então isso significa que ela pode passar a noite com o Prota de novo, e Mu se pergunta se também pode ir para a casa do Prota, e que Su também quer ir, e que ela é tão tímida, e Urong fala para deixar ela adivinhar e pergunta ao Prota se ele está ficando cada vez pior, e ela diz que isso é irritante, e ela fala para o Prota se apressar e falar, e o Prota fala que certo, e que eles precisam ir para casa e descansar mais cedo, e que Xiao Jie acabou de chegar em Donghai, e ele precisa arranjar algumas coisas, e já fora dali, Yurong diz que até outra hora então, e que ela vai primeiro, mas ela diz para o Prota não se cansar esta noite, e já em casa, o Prota diz que Reshi e Xing parecem ter dormido, e que amanhã elas vão alugar uma casa, e que a questão principal é Xiao Jie, e que ela pode ter que ficar ali na casa por um tempo, e o Prota diz para Xiao Jie não ser tímida em casa, e o Prota manda ela ir tomar banho, e Huambing diz que quaisquer que sejam os arranjos do Prota que ele fizer, ela estará bem com isso, e Xiao Jie diz que ok, e que também escutará o Prota, e quando chega a hora de dormir, o Prota e Huambing aproveitam a noite, e Xiao Jie pede em pensamentos para o Prota não exagerar, e Reshi em pensamento se pergunta se o Prota não era tão apaixonado por ela até aquela vez, e ela se pergunta o que ela está pensando. Já no outro dia, uma mulher liga para Song, e ela pede desculpas e pergunta se é a senhorita Song, e ela diz que é Minglan, e ela pede desculpa novamente por perturbar ela, e Song pergunta se realmente é verdade, e se é uma celebridade como Minglan, e Song reflete que a família do grupo Xuanxing, com ativos superiores a 100 bilhões de yuan, e que entrou aos 17 anos e passou pela indústria musical chinesa aos 19 anos, e aumentou aos 19 anos e aumentou, e aos 24 anos ela virou a líder da transformação, e ela se pergunta se é Minglan, e Song diz olá, e pergunta se Minglan está realmente procurando por ela, e ela diz que bem, e que gostou muito da música dela, e ela diz que se pergunta se Song assinou contrato com alguma empresa, e que caso não, ela gostaria de convidar Song para a empresa dela, e espera que elas possam ter uma discussão individual, e Song responde que pode, e Minglan diz que gostaria de perguntar outra coisa, e pergunta se Song é amiga do Prota, e ela diz que não tem certeza se ela pode ajudar a se apresentar ao Prota, e ela diz que o Prota é muito excelente e que também ela quer o conhecer, e Song diz para ela que entrará em contato com ela depois de discutir com o Prota, e Minglan diz que algo grande aconteceu, e depois delas se desligarem, Song diz para a mãe dela que ela vai sair por um tempo, e Urong pergunta o que aconteceu com o escritor de canções dela, e que a voz dela estava tão alta, e Song diz que não pode dizer nada agora, e Urong diz que vai ir com ela, e que ela quer ver qual é o grande negócio dela, e já na casa do Prota, Song diz que este é o Prota, que ela falou, e que ele também é da Universidade de Donghai, e que acaba de se graduar este ano, e Urong finge não conhecer o Prota na frente de Song, e Song diz para o Prota que esta é a mãe dela, e que ela ouviu dizer que a música que o Prota escreveu para ela se tornou popular, e insistiu em conhecer o Prota, e Urong se apresenta para o Prota, e o Prota se apresenta para ela, e Urong pergunta quantos anos o Prota tem, e o Prota diz que tem 22 anos de idade, e Urong diz que 22 anos, e que o Prota é 2 anos mais velho que Song, e Urong diz que o Prota é muito bonito, e pergunta se o Prota é nativo de Donghai, e o Prota responde que sim, e que é de uma pequena cidade do condado, e Urong pergunta o que o Prota faz em casa, e Song pergunta à mãe dela se ela está verificando o registro da família do Prota, e o porquê ela está fazendo essas perguntas, e que ela tem alguns negócios para discutir com o Prota, e Song diz ao Prota que as duas músicas, o antagonista para a alma e a música para mim, são realmente populares, e então ela trocou o contrato, e ela pede para o Prota dar uma olhada primeiro, e que ela vai no banheiro enquanto isso, e Urong vendo que Song saiu, pergunta ao Prota se ele gosta de ouvir quando ela chama ele na ligação de Xiao Wu, ou gostaria que ela o chame de marido, e o Prota diz que claro, enquanto olha o contrato, e Urong pergunta o que, e se o Prota foi manter a companhia de Huambing ontem, mas está com frio hoje, e ela diz que não aceita, e o Prota diz que claro, e fala para ela voltar e se sentar, e que ela deve ter cuidado para que alguém não a veja assim, e Urong enquanto senta no colo do Prota, diz que Song vai levar um tempo no banheiro, e que está bem, e nesta hora Song volta, e ela fica surpresa, e ela chama pela mãe dela e pelo Prota, e ela se pergunta o porquê eles estão abraçados tão intimamente, e o Prota começa a suar, e ele vê o problema que isso virou, e Urong rapidamente se levanta, e diz para Song deixar ela se explicar, e Song em choro diz que não quer ouvir nada, e o Prota pensa que Urong, e que há algo errado
errado com a pele dela e que ele terá que reiniciar tudo pelo bem da relação de Woo-rong como mãe e Song como filha. E o prota diz que eles vão ter uma boa conversa e que ela não precisa se preocupar e que no próximo dia ela já não terá que experimentar. E o Woo-rong se pergunta sobre o próximo hoje e o que isso significa. E o prota pensa que parece que hoje é um dia de azar para algo assim acontecer. E o prota pensa em investigar e ver se há algo para prestar atenção. E algumas horas depois, o prota diz que com certeza e que além do incidente envolvendo a Woo-rong e Song e que havia outras coisas. E o prota pensa que é um dia terrível. E o prota, enquanto dirige o carro, usa o poder dele de reiniciar. E já na hora que o Woo-rong faz aquela pergunta para o prota de como o prota quer ser chamado e o prota responde que claro, ela pergunta o que e se o prota foi manter a companhia de Hwan Bing ontem, mas que ele está com frio. E ela diz que não aceita. E o prota, com um olhar sério, diz que ela só tem 3 segundos. E o prota fala para ela se sentar e manda ela acreditar nele. Caso contrário, ela vai se arrepender. E o Woo-rong pergunta o que há de errado. E o que é isso? E o prota faz um sinal ocular para ela parar. E nessa hora, Song volta e diz que se lembrou de algo muito importante para dizer ao prota. E que ela não quer, mas ir ao banheiro. E o Woo-rong fica surpresa e pensa que a filha dela quase a pegou sentada nos braços do prota. E ela pensa como que o prota foi capaz de predizer o futuro. E que isso é muito estranho. E o prota pergunta para Song o que ele pode fazer por ela. E Song pergunta se o prota conhece Menglan, a rainha mágica, e que ela quer assinar com ela e também quer assinar o prota. E o prota pensa que Menglan, e que se ele se lembra no ciclo de reencarnação de 1000 anos, foi bastante problemático desenvolver com ela. E o prota pensa que esqueça, e o que é suposto vir, sempre virá. E Song pergunta se pode dar o número do prota para ela. E ela pede para o prota não recusar, para eles assinarem um contrato junto. E Woo-rong pergunta a Song se ela não precisa discutir com ela sobre entrar na empresa. E Song se joga na mãe dela e pede para ela deixar assinar. E que ela promete que não participará de atividades comerciais. E ela levará a sério a música. E que isso não vai afetar nos estudos. E ela pede por favor. E Woo-rong diz que ok. Só que no entanto, ela precisa participar de todo o processo e precisa saber exatamente o que está acontecendo. E Song diz que viva. E ela fala para o prota que agora. E o prota diz para ela que está tudo bem, para o bem dela. E que ela pode dar o número dele de telefone para ela. Mas que ele não tem planos de fazer uma estreia. E Song diz que ok. E que vai ligar para ela primeiro. E que eles devem se sentar-se por um tempo. E Woo-rong diz que Song saiu de novo. E ela pergunta se Song não vai aparecer atrás deles em alguns segundos. E o prota diz para ela que é melhor ela não sentar nos braços dele. E que ela sabe. E ela pergunta ao prota como ele se tornou vidente. E pergunta se o prota pode a dizer. E o prota pergunta o que ela quer que ele diga. E ela diz que não é nada e que esqueça. E o prota diz a ela para ela falar para Song que se ela quiser marcar outra reunião para a música, ela deve apenas enviar uma mensagem diretamente. E o prota diz que tem algo importante para atender e por isso ele vai sair primeiro. E ela fica pensando que o prota é um homem que parece possuir um poder misterioso e que é realmente impressionante. Já em outro lugar, alguém cumprimenta o prota e o prota pergunta aonde ele está. E o homem ali diz que ele está ali dentro e ele fala para o prota ir com ele. E o prota fala para Xiang que a partir do momento que ele ficar ali, Xiang não poderá escapar ou morrer sem a permissão dele. E o prota diz que aconselha ele a desistir dos pensamentos estranhos e ele fica furioso. E o prota pensa que antes de reiniciar ele só queria fazer uma experiência e ver se havia algo estranho e ver se havia outra situação indesejada. Mas ele acabou encontrando Xiang se eliminando e que foi uma bênção disfarçada e que o vacilo de Woo-rong o ajudou no final. E Xiang se pergunta como que o prota sabia que ele queria se eliminar para não causar problemas para Jing Huilong. E Xiang pensa que ouviu que o prota era uma pessoa estranha, mas que ele não esperava que o prota seja tão estranho. E o prota diz para ele que Jing Huilong e Li Hutai querem ele eliminado agora, mas que a melhor escolha dele é cooperar com o prota. E Xiang em pensamento se pergunta se o prota quer que ele traia Jing Huilong e como ele pode garantir que ele vai obter informação que poderá lutar contra Jing Huilong e a família Jing, e que se o prota não puder, como ele e a família dele vai sobreviver no futuro. E o prota diz que de qualquer forma, é difícil para a esposa e filhos deles que estão longe, nos Estados Unidos, que vivem uma vida tranquila e feliz. E enquanto o prota fizer uma ligação, eles podem ser eliminados em um acidente agora, ou se ele ainda prefere que caiam na mão de Jing Huilong. E Xiang pensa que ninguém na família Jing sabe o endereço da família dele, mas que eles também têm tais conexões, e que se ele não trair Jing Huilong, a família dele vai de F para o prota. Mas se ele trair Jing Huilong, não será difícil para Jing Huilong usar o poder da família Jing para encontrar a
família dele, e que é muito difícil viver mas não morrer. E o Prota diz que vai repetir e que a melhor escolha dele é seguir o Prota, e que entre Jing Huilong e ele, um deles definitivamente será eliminado, e que ele só precisa acreditar firmemente que definitivamente o Prota nunca será esse. E Xiang respira aliviado, e o Prota pensa que ele está aliviado agora, e que isso significa que ele não vai se eliminar. E o Prota fala para afrouxar os laços e cuidar bem dele, e que ele ainda estará morando ali por enquanto. E o Prota diz que pedirá para Dao que a avise para mudar de lugar mais tarde, e os capangas diz que ok, e que o Prota não precisa se preocupar. E o Prota diz que ainda é 4h15 da tarde, e que ainda faltam 20 minutos, e que esses dois devem ir à cafeteria da rua Xiangyan, e que ele também deve ir trabalhar. Então 20 minutos depois, o Prota está sentado lá, e nota um casal entrar, e o Prota pensa que bem na hora, e que não é ruim. E o Prota discretamente começa a gravar, e o homem pergunta se a mulher vai voltar hoje à noite, e ela diz que tem que voltar, e que o velho Wu voltou para casa, e que se ela não voltar, vai ficar suspeito, e que ele perguntou sobre isso da última vez, e o homem pergunta se ele suspeitou dela, e ela diz que não é isso, e que ele apenas perguntou casualmente, e ela pergunta sobre a esposa dele, e se ela ainda está verificando ele, e ele diz que ela pode imaginar que da última vez que ela brigou, ele diz que bateu na cara dela, e agora ela está se comportando, e a mulher pergunta se ela ainda não suspeitou dela, e o homem diz que não, e que ela não precisa se preocupar com isso, e que pare de falar dela, e que eles vão comer uma banana e vão para o hotel mais tarde, e ela pergunta por que ele não pode ser decente uma vez, e ele pergunta se ela não gosta da falta de decência dele, e ele solta uma risada, e o Prota diz que gravou um encontro secreto entre esses dois, e que foi um dia agitado, e que a seguir era de conhecer o Lei, e o Prota liga para Xiao Jie e diz que desde que Huan Bin foi trabalhar, ele vai buscar ela imediatamente, e que ela vai o acompanhar na mansão Xishen para cuidar de algumas tarefas. Depois de um tempo, Tao pede para o Prota se sentar, e que o padrinho está lá em cima, e que ele apenas atendeu uma chamada e vai descer em um momento. E Xiao Jie pensa que Tao, e que todos no círculo do Prota é rico ou nobre, e Tao serve um chá para o Prota, e Shen diz que ok, e que não quer mais falar com ele sobre esse assunto, e que não tem nada a ver com ele, e Shen rindo diz que o Prota está ali, e ele pergunta quem é a mulher bonita, e o Prota diz a ele que ela é a mulher dele, Xiao Jie, e ele cumprimenta ela, e diz para o Prota deixar ela conversar com Tao, e que eles vão conversar no estúdio, e ele diz para o Prota que foi suspenso do círculo hoje, e que Jing Huilong e Lei estão na corte, e eles se equiparam para lidar com ele, e o Prota diz que Jing Huilong quer aproveitar o poder do grupo Hongfa, da família Lei, e que ele aparecerá, e também tentará se aproximar dele, e que o personagem dele é apostar nas duas pontas, afinal ele é um homem que quer ser invencível para sempre, e o Prota diz que aconteceu de ele fazer um vídeo à tarde, e que ele tem certeza que pode ajudar a resolver esse assunto, e Shen pergunta que tipo de vídeo é esse, e o Prota diz porque ele não dá uma olhada, e ele depois de ver o vídeo, diz que isso, e dá uma risada, e diz que isso realmente salvou a vida dele, e Shen diz que este homem é o gerente geral adjunto dele, e seu nome é Shu Haobo, e que após a suspensão dele, Shu se tornou responsável pelas operações da empresa, e que esta mulher é a esposa de Hu, e ele fala para o Prota que ele deve conhecer Hu, e que ele é um dos funcionários de longo prazo do grupo Hongfa, e é presidente de Shiryu Eletrônicas de Donghai, Wu de Hu e Hu Xilin, e que ele era amigo de Lei, mas quando ele foi para Donghai para se disfarçar de um bom para nada, ele não melhorou, e foi muito sincero com ele, e então eles viraram amigo, e que foi ele que ligou quando o Prota entrou na casa, e ele estava dizendo que seria muito problemático para muitos endossar Huan Kai Cosmético, e que ele estava o persuadindo a quebrar o contrato, e que no entanto ele diz ao Prota que sabe que tanto a persuasão como a suspensão do velho Hun foram na verdade causadas pela pressão do irmão dele, e que Jing Huilong diz que quer vir a Donghai para ter uma conversa com ele, e ele diz que as perdas causadas pela quebra de contrato serão compensadas pela família Jing, e o Prota diz que Jing Huilong não está disposto a desistir, e que ele só quer arruinar os méritos da Huan Kai Cosmético, e que se o endosso dele for arruinado e o desempenho declinar, ele pode ganhar Huan Bin, e o Prota diz que deve dizer que esse movimento é bom, pois vindo agitar a cenoura depois do irmão dele usar a vara, e Shen pergunta ao Prota o porquê eles têm que agradar a eles, e o que foi prometido a muitos ninguém vai estragar, e que eles querem o tratar como um animal, mas ele diz que não vai deixar, e Tao pergunta a Xiao Jie o porquê
porque ela parece que não está disposta a deixar ir. E ela pergunta há quanto tempo Xiao Jie está com o Prota, e Xiao Jie responde que não, e que não faz alguns dias. E Tao diz que a namorada do Prota, Huan Bing, não é uma pessoa fácil de se conduzir, e que então ela precisa ter cuidado. E Xiao Jie diz que Huan Bing é uma ótima pessoa, e que também foi gentil com ela. E Tao diz para ela que vê ela assim, a lembra dela quando conheceu o padrinho, e que ela não pode fazer isso, e que sempre sendo paciente e humilde, e que ela deve ser proativa e agarrar a oportunidade com a mão, e que assim é mais fácil ganhar o coração de um homem. E ela pega uma banana e começa a descascar, e enquanto ela come, ela pergunta como ganhar o coração de um homem, e que não escute as bobagens da internet, e que não se trata de cozinhar, e que pelo contrário, é como uma música, e há inúmeros pontos chaves que ela pode compreender em apenas uma palavra. E ela pergunta o que Xiao Jie acha, e Xiao Jie fica envergonhado com aquela cena. E Tao diz que não pode permitir que ela sofra assim, e que ela ensinará ela depois. E Xiao Jie continua com vergonha, e Tao diz para o padrinho que há alguém na porta, e ele observa pela câmera, que é o velho Hu, e que ele está na porta, e que ele disse antes que queria o ver, mas Shen diz que não tinha tempo, então ele veio até a casa dele, e o Prota diz que ele ainda está de temperamento quente, e Shen pergunta ao Prota se com esse vídeo ele está planejando, e o Prota completa, dizendo que vai mostrar ele, e Shen pergunta se não seria uma péssima ideia mostrar ele diretamente, e o Prota diz que não há nada de ruim nisso, e que o próprio Hu também não está limpo, e Shen diz que é amigo dele há 10 anos e que realmente não sabia que ele tinha mulher lá fora, e o Prota diz que ele tem mais de uma, mas que ele e a esposa dele assinaram um acordo prenupcial, e que se um deles trair após o casamento, essa pessoa terá que sair de casa, sem nada após o divórcio, e Shen fala que o valor de mercado da Shiryu vale mais de 3 bilhões de yuan, e que é o resultado de 20 anos de trabalho duro de ambos. E como evidência da infidelidade da mulher, esse vídeo vale 1,5 bilhão, e Shen diz que pode dar isso de presente a Hu, e o Prota diz que não foi ele que o deu a ele, e que foi Shen, e que então ele pode pedir a ele que faça um pequeno favor, ou algo mais tarde. E o Prota pergunta se não é o suficiente, e o Prota diz que acha que Shen pode informar Hu sobre o caso dele com o irmão, e que faça dele a primeira pessoa a vir para o lado dele como fornecedor, e que se ele apenas o reconhecer, o equilíbrio no coração do velho dele provavelmente abalará. E Shen diz que então, este não é um pequeno favor, e é mais como forçar a Hu a se juntar a ele. E o Prota diz que conta com comoção no caso de Zhu, com a esposa de Hu, e ele vai ter que lidar com Zhu, e isso será como usar a mão de lei para se livrar desse corno. E que em segundo lugar, Hu também teve um caso, e que se a evidência de infidelidade de Hu for dada à esposa dele, não é certo quem sairá da casa sem nada. E Shen, todo preocupado, pergunta se isso não está ameaçando a Hu, e o Prota diz que não, e que não é uma ameaça, e que a comunicação também é uma arte, e quando a mesma coisa é dita de formas diferentes, o sentimento e efeito que traz são diferentes. E Shen muda de expressão rapidamente, e dá uma risada, e diz que ele sabia que o Prota tinha um plano, e que então ele deixará esse assunto com o Prota. E ele diz para a mulher que na porta é Hu, e que apenas o deixa entrar, e Hu diz que já que o Shen tem hóspedes, ele diz que vai esperar por ele lá embaixo, e Shen diz que não é necessário, e que ele pode entrar, e que ele não é um estrangeiro. E Shen diz ao Prota que o deixa apresentar a ele, ao Hu, e ele diz a Hu que esse é o Prota, e que ele o considera como irmão, e o Prota diz que é um prazer em conhecer ele, e ele diz que o prazer é todo dele, e Shen diz para ele não ficar de pé, e que se sente, e Hu diz que não está feliz com ele, e que eles se divertiram com o irmão mais velho dele, e o porquê de repente eles começaram a lutar contra ele de novo, e Hu diz que não pode assistir eles se metendo em problemas, e Shen diz para ele não se preocupar, e que isso não é da conta dele, e Hu pergunta a ele o que ele quer dizer que não importa, e que não é melhor para eles interferir menos nos assuntos entre as grandes famílias, e se é ok causar problemas, e Shen pergunta o que ele quer dizer com causar problemas, e que muitos assinaram o contrato com a Huan Kai, e que não foi fácil para ela chegar onde está hoje, e Shen pergunta se quebrar o contrato não significaria destruí-la, e Hu diz para ele pedir a senhorita Tao para ficar em um hospital, e escrever um procedimento médico falso, dizendo que ela sofreu uma lesão inevitável, já que ele é amigo de Huan Bing, e que eles não querem mais envergonhar, e Shen diz que ele não é amigo de Huan Bing, e que ele nem sabe quem ela é, e que ele nunca a conheceu antes, e Hu pergunta o porquê ele está falando com Huan Kai, e Shen diz que é por causa do Prota, e que Huan Bing é a namorada dele, e Hu pergunta se o Prota é o Shen, e o Prota diz que sim, e Hu em pensamento vê que está ferrado, pois toda a conta do velho Lei para enganar Huan Bing foi exposta a ele, e Hu gritando pergunta se Shen deliberadamente o enganou, e Shen em pensamento diz que está afeito, e que ele começará adicionando mais
mais fogo, e então será a hora do Prota entrar no palco. E Ru diz ao Prota que ele deve ter ouvido ele pedindo ao Shen para enganar Huambing, e que agora, apenas, e o Prota diz que sabe que ele está pensando no Shen, e que no entanto, embora ele tenha boas intenções, ele não parece entender a situação. E o Prota diz que pode dizer claramente que o mestre por trás do acidente do carro há 10 anos foi o irmão mais velho de Shen, e que o responsável pelo acidente de automóvel foi encontrado, e em breve o Prota e Shen enviarão o irmão mais velho dele para a prisão, e isso já está sendo feito, mas vai demorar algum tempo. E Ru fica em choque, e o Prota diz que ele também pode dar uma olhada no vídeo que ele acabou de fazer esta tarde, e que Zu é um confiante de confiança do irmão mais velho de Shen, e então o Prota estava verificando e infelizmente pegou esta cena, e que ele também conhece o personagem de Zu, e que só é uma questão de tempo até ele incentivar a esposa dele a tomar propriedade dele, e que então, quanto antes Ru saber disso, melhor é. E ele fica em silêncio, e Shen diz que o Prota está certo, e que essa cadela traiçoeira pode fazer isso, e que não tente entrar em discussão com a esposa dele quando voltar, e que primeiro faça que as mulheres dele fiquem no exterior por um tempo, e espere até se divorciar, e a propriedade será concedida a ele, e depois deixe elas voltar. E Ru se pergunta como Shen sabia que ele tem outra mulher, e ele se pergunta quando a notícia vazou, e o Prota diz que tudo que falta é verificar o mestre por trás dessas coisas, e que no entanto, depois de Shen e ele lidarem com o irmão mais velho dele primeiro, será a vez de Zu, e Ru bate na mesa e agradece a eles pelo lembrete, e ele agradece por essa descoberta e por avisar ele, e o Prota diz que não há necessidade de um obrigado entre amigos, e Shen pensa que com certeza falar é uma arte, e coisas que eram acusações mais ou menos infundadas tornaram-se certeza absoluta, e como esperado do Prota, e que ele foi iluminado. E nessa hora, o celular de Shen toca, e ele fala para o Prota que é Jing Huilong, e o Prota diz para ele prosseguir, e Jing Huilong pergunta se Shen está livre amanhã à tarde para conversar, e Shen diz que tem algum tempo, e pergunta se ele vai vir para Donghai amanhã, e o Prota pisca para Shen, e Jing Huilong diz que sim, e que ele está certo, e ele diz para Shen para eles agendar um lugar, e Shen ri, e diz que não há mais necessidade, e que ele pode já entrar em contato com o irmão mais velho dele, e Shen pergunta o porquê ele quer ir ali para falar com ele, e Jing Huilong diz para Shen que eles não são inimigos, e que ele vai ajudar se ele o ajudar, e que aquelas coisas há 10 anos são coisas do passado, e que o importante são as coisas que podem se fazer agora, e que o pai dele só tem 2 filhos, e que se um deles tiver um acidente, o outro será naturalmente o único herdeiro, e Jing Huilong pergunta se ele está certo, e Jing Huilong diz que não pode entrar em detalhes pelo telefone, e que então eles vão discutir pessoalmente, e Ru pensa se o outro vai morrer, se não cooperar com ele, e Shen pensa que a família Jing com certeza é arrogante, e ele com um olhar para o Prota, em pensamento pergunta o que ele deve fazer, e o Prota com outro olhar diz em pensamento para ele seguir o plano e concordar com ele, e Shen pergunta quando exatamente ele vai chegar amanhã à tarde, e ele diz que 2 horas, e que Shen deve providenciar a hora e o local, e que por favor mantenha confidencial, e Jing Huilong dá um tapa na cara de uma moça, e pergunta se ela não estava na banda escolar, e pergunta que técnica é essa, e ele diz que é melhor ela fazer um bom trabalho, senão ela será enviada para o extremo norte para ser servidora pública, e ela diz para Jing Huilong que sente muito, e ela volta para Jing Huilong, e ele diz que bem, e que isso é muito bom, e ele enquanto olha para Huambing, diz em pensamento que esqueça os endossos de Tao, e não conte com o bem desempenho de Huankai, e ele diz para Huambing se comportar e ir até ele. De volta para o Prota, Shen diz que para o Prota que é amanhã, e o Prota diz para ele não se preocupar, e que haja de acordo com o plano, e o Prota diz que está ficando tarde, e que ele vai se despedir, e o Prota chama Xiao Jie, e ela diz ao Prota que está ali, e Tao diz para ela se lembrar do que ela ensinou, e que qualquer dúvida é só ela mandar mensagem, e Shen pergunta a ela o que ela estava ensinando para Xiao Jie, e ela diz que é um segredo entre elas mulheres, e ela fala para Xiao Jie que estará torcendo por ela, e Xiao Jie fica em silêncio. Já na rua Bar Funkang, Xiao Jie pergunta se o Prota tem amigos esperando no bar, e o Prota em pensamento diz que não vai encontrar ninguém ali, mas no dia que ele reiniciou, algo grande aconteceu ali, e vemos uma mulher gritar por ajuda, e o homem bate com um taco e manda sair, e vemos que vários caras cercaram um carro, e o cara que parece ser o líder ali pergunta se ele não estava sendo arrogante há um momento atrás, e ele manda pegar ele, e ele mesmo abre a porta e pergunta se deve pedir a alguém para arrastar a bunda dele para fora, ou se ele vai ser sensato e sair, e o garoto e a garota saem do carro, e ele pergunta o porquê ele estava agindo tão arrogante antes, mas agora ele é como se alguém tivesse tirado a coluna dele, e ele diz que agora é tarde demais, e os caras começam a bater nele, e a garota diz para pararem de bater nele, e ela pede que por favor, e que pare de lutar, e ela chama por ajuda, e o Prota pergunta o que está acontecendo ali, e ela pede para o Prota
ajudar o namorado dela. E o líder manda o prota cuidar da vida dele e parar de meter o nariz no assunto dos outros. E ele manda o prota ir embora e sumir. E todos eles vê que o prota não saiu. E o prota diz que não gosta de pessoas o xingando. E um dos caras vai com tudo para cima do prota e diz que é mais um em busca de porrada. E o prota rapidamente move a perna e desce o chute na cara do homem, que sai voando para longe. E o prota encara eles e eles ficam surpresos. E o líder pergunta se eles estão brincando com o prota. E ele manda se juntar no prota e cacetar o prota. E eles vão para cima do prota. E a garota se afasta. E os caras gritam de dor. E depois do prota acabar com eles, os dois ficam em silêncio. E o prota olha para trás. E o líder em pensamento diz que o prota é tão bom na luta e que ele é como o irmão do chefe do Big Boss, esse o lendário. E ele xinga o prota. E ele pensa que isso é realmente o Sr. Wu. E o prota pergunta se ele o conhece. E o moleque se ajoelha e diz que o irmão mais velho dele, Yu Haliang, é subordinado do tio Shao. E isso significa que ele é o irmão do chefe do irmão mais velho dele. E que ele viu a foto do prota, mas não conseguiu reconhecer o prota. E que só agora. E o prota diz que não deixou que ele venha ali assim. E que ele parece uma máfia. E o prota diz para ele esquecer. E que eles vão fazer uma ligação. E o moleque com medo diz que ok. E agradece ao prota. E diz que deixará o irmão dele a informar o Sr. Zhao e os outros. E o prota pergunta como o casal está. E o garoto diz que está bem. E ele agradece o prota. E diz que se não fosse o prota. E ele diz que não saberia o que poderia ter acontecido com Titi e com ele. E o prota diz que já está tudo bem. E o porquê ele não liga para o segundo tio dele. E o garoto pergunta se o prota o conhece. E o prota diz que tem alguns amigos em Xangai. E eles o contaram sobre o GTR remodelado dele. E a história de amor com Titi. E que ele pode não saber disso. Mas ele está entre a geração mais nova de Xangai. E ele é bastante famoso. E o garoto pergunta de que família o prota é. E o prota diz que a família dele administra um restaurante de macarrão em uma pequena cidade do condado. E o garoto, não acreditando, diz que o prota é tão engraçado. E nessa hora, chega outros caras ali. E Xiao Jie, no telefone com Huan Bing, diz que o prota saiu do carro na rua Bar Funkang para salvar um casal em problema, mas que parece que a situação está longe de ser resolvida agora. E que um grande grupo de pessoas acabou de chegar. E parece assustador. E o homem diz ao prota que ele está o confundindo com outra pessoa. E que ele é Zhao. E que eles se encontraram no escritório de Huan Bing. E Huan Bing pede para Xiao Jie olhar as placas. E Xiao Jie diz que a matrícula é Donghia-774Q6 e que é um homem de meia idade e está apoiado em uma bengala, mancando, e parece conhecer o prota. E Huan Bing diz que está bem e que é um conhecido. E Xiao Jie segura o grito e diz que o prota chutou o homem aleijado e agora eles estão tirando a arma e que isso é uma arma. E Huan Bing manda ela enviar a localização dela rapidamente. E o homem pergunta o que o capanga dele estava fazendo e que guarde rapidamente. E o capanga diz que o prota ousa bater nele e que ele não pode permitir. E o homem diz que essas crianças ainda não são sensíveis e que ele não precisa se preocupar com as travessuras. E pergunta se ele entendeu. E o prota diz que os que foram atacados são Tang Ximbao e Titi e que ambos são residentes da terceira geração das grandes famílias. E o prota diz que o lado dele é culpado nesse assunto e que então ele precisa se comportar bem, ou então o Tai não será capaz de protegê-lo. E o homem pede ajuda ao prota e o prota dá um murro na cara dele e o capanga grita por ele e o homem manda ele parar de gritar e que o prota e ele está fazendo show e o prota está tentando salvar a vida dele. E o prota pergunta se ele sabe o que deu errado e ele responde que sim. E o prota manda ele levantar e Shibao pergunta quem é esse aleijado e o porquê do prota ter batido nele. E o prota diz que ele é o Zhao e é o responsável pelaquela área. E o prota pergunta se ele pode dirigir ainda. E o prota pergunta se ele quer ir ao hospital para um check-up e ele diz que não é tão sério e que ele ainda está forte. E nessa hora chega um carro e Tai sai do carro e pergunta o que está acontecendo ali. E o prota explica para Tai o que ocorreu. E Tai já dá um chute em Zhao e pergunta se ele não pode gerenciar o povo dele. E Tai pergunta se ele também quer que ele chegue depois de brincar. E um cara dá uma paulada na perna de outro. E esse cara grita de dor. E Ximbao diz para eles esquecerem isso e que não foi tão doido e que ele não precisa continuar fazendo isso. E Tai disse para ele que se Ximbao não tivesse falado agora, ele desperdiçaria a vida dele estúpida esta noite. E Zhao pensa que pelo menos a vida dele foi salva. E nessa hora outro carro chega e Huan Bing sai dele. E Tai pergunta por que ela está ali também. E Tai se pergunta por que Huan Bing está ignorando. E Huan Bing já puxa a arma e fala para Zhao como ele ousa atirar no homem dela. E Zhao não sabe o que dizer. E o prota se pergunta se é Huan Bing. E Ximbao se pergunta se isso não está indo longe demais. E se Huan Bing vai eliminar ele ali na rua. E Tai rapidamente diz para ela parar. E ela atira, mas Tai consegue empurrar o braço de Huan Bing. E a bala passa do lado. E Huan Bing diz para Tai que ele sacou a arma e estava se preparando para eliminar o prota. E ela pergunta se ele ainda está ajudando ele. E Tai diz que não, e que ela entendeu mal, e que a coisa é. E Tai relata o incidente para Huan Bing,
Bing e ela larga a arma e já vai beijando o Prota. E o Prota pergunta se ela estava indo para lá agora e ela diz que claro, e que estava ficando louca. E ela diz que o Prota sabe o que passou na mente dela quando ela ouviu que alguém puxou uma arma para ele. E o Prota pergunta se o que ela estava pensando e ela diz que estava se arrependendo de não ter um filho com o Prota. E o Prota diz que de alguma forma isso parece o que o cérebro dela pensaria. E Huan Bing disse para Tai levar Ximbao ao hospital e certificar-se que ele foi cuidado adequadamente e que eles discutirão qualquer problema que surja amanhã e que também cuide bem da Xiao Jie essa noite e não mexa com ela, pois ela é a mulher do Prota também. E Tai fica confuso e se essa mulher é realmente do Prota e ele diz para esperar e se a irmã dele não ligou para as mulheres do Prota e o que isso significa e que ele não está entendendo. E Ximbao pensa que felizmente foi um falso alarme e Titi pensa que deve ser Huan Bing da família Li e que ela é tão legal. E Huan Bing disse que essa noite não quer que ninguém os perturbe e ela pergunta se o Prota está bem e o Prota diz que tudo o que ela quiser. E já no quarto, o Huan Bing diz que quer da forma mais tradicional e que não quer que o Prota tome medidas de segurança e o Prota diz que como ela quiser. E no próximo dia, Tai diz que eles observaram Ximbao até que ele recebesse alta e que ele quer vir falar com o Prota. E o Prota diz para ele não ser ansioso para ter alta e que deixe o médico fazer mais alguns check-ups. E ele diz para o Prota que está muito bem. E o Prota diz para Huan Bing que ela pode cuidar dos hóspedes e que ele quer atender a ligação do tio. E o Prota atende. E ele diz que ouviu que o Prota tem outras mulheres além da filha dele. E o Prota diz que ele está bem informado. E o Prota diz que não há nada a negar. E Tairou, com raiva, pergunta se o Prota não vai negar. E ele diz que parece que o Prota ainda não está satisfeito. E ele pergunta quantos existe e manda o Prota falar para que tome Huan Bing. E o Prota diz que algumas não são importantes e que não há necessidade de rodeios. E o Prota diz que cuidará do problema de Ximbao. E Tairou dá uma risada e diz que está muito velho e não pode mais brincar com esse jovem. E o Prota diz que ele pode dizer o que ele quiser no futuro. Afinal, eles são todos uma família. E Tairou diz que ok. E que não se importa com aquele miúdo da família Tang. E que o Prota pode tratar como ele quiser. E que se precisar de alguma coisa, é só ele falar para Tai e deixar que ele o tratará. E o Prota diz que claro, tio. E que deixe isso com ele. E Huan Bing pergunta se ele terminou a chamada telefônica. E o Prota pergunta se ela quer perguntar algo. E ela pergunta se o Prota quer dizer o que aconteceu. E o que o pai dela falou para o Prota. E o Prota disse que ele só queria provar o quanto ele ama ela. E que fez algumas perguntas para colocar esse amor em prática. E depois falou sobre Ximbao. E o Prota disse que tem que trabalhar duro para lidar com isso adequadamente. E não deixar o irmão mais novo dela ser implicado. E Huan Bing diz que o Prota conhece bem o pai dela. E o Prota diz para ela que ele precisa. E ela diz para o Prota entrar para dentro. E que ainda tem convidados para atender. E Xiao Jie aparece com umas frutas. E ela diz para Tai e o casal para eles comerem algumas frutas. E ela pergunta que tipo de chá eles gostariam de beber. E o Prota pergunta o que ela está fazendo. E ela diz que quer fazer algo útil para o Prota e ajudar. E o Prota pergunta se servindo chá e água. E ela diz que pode cozinhar para todos também. E o Prota diz que ela realmente não precisa fazer isso. E Huan Bing pergunta o que está acontecendo. E ela diz que não é nada e que está bem. E que de qualquer forma não há nada de errado com isso. E Huan Bing diz que cozinhava também. E que deixe isso para ela e Xiao Jie. E o Prota pergunta se ela tem certeza que quer cozinhar para eles mesmo. E Xiao Jie diz para deixar ela fazer a comida. E que ela e o Prota devem ir e saudar os convidados. E o Prota vai até eles. E Ximbao pergunta se o Prota terminou o trabalho. E o Prota pergunta o que está acontecendo. E ele pergunta se o Prota pode ensinar a lutar com Gifu. E que ele quer aprender com ele. E o Prota pergunta se ele quer aprender Kung Fu com ele. E ele diz que pensava que era tudo falso iguais na série. Mas que depois de ver o Prota ontem, ele percebeu que estava observando o céu de um poço. E ele pergunta se o Prota pode ensinar ele. E que com certeza ele estudará muito. E o Prota fica atento. E ele diz que também pode pagar mensalidade. E ele pede para o Prota apenas arrumar um tempo para ensinar ele. E ele diz que está confiante na capacidade para aprender. E que o corpo dele também é forte. E que ontem bateram nele. Mas o médico disse que ele estava bem. E o Prota diz que então, no estado atual dele, ele quer testar as habilidades dele. E o Prota pergunta quando ele pode mostrar. E ele pergunta quantos dias vai demorar. E o Prota diz para ele que ele precisa se recuperar totalmente da lesão primeiro. E que eles falarão sobre isso em alguns dias. E enquanto isso, no aeroporto de Donghai, Jing Huilong diz que Huan Bing finalmente o atendeu o telefone. E ela diz para ele falar. E ele pergunta o que ela diz de um jantar com ele quando ele chegar em Donghai em um horário conveniente. E ela diz que não. E ele diz para ela não ficar assim. E que se não quiser ouvir, ele vai até a empresa dela para ver ela. E Huan Bing diz que se ele se atrever a mostrar o rosto dele lá, ela vai o expulsar. E ele diz que quer pedir desculpas a ela pessoalmente. E ele diz que ela tem que dar uma chance. E Huan Bing manda ele ir e morrer. E Huan Bing desliga. E ele fala por quanto tempo
tempo ela vai ser tão arrogante. E em outro lugar, Tai diz para o Prota e Huambing se Jing Huilong diz que realmente chegaria amanhã e que ele vai se preparar agora mesmo e cuidará dele amanhã. E o Prota fala para Tai não fazer nada e que ele já fez os próprios planos dele para cuidar disso. E Tai diz que ok e que seguirá com o plano do Prota. E o Prota diz que está cheio e vai sair para cuidar de algumas coisas. E o Prota diz para Huambing e para Tai ir para o escritório hoje, enquanto Xiao Jie estará em casa, e que se Xingbao precisar de algo, ele pode pedir para Xiao Jie. E ele diz para o Prota que já que ele está ocupado com o trabalho dele, ele não precisa se preocupar com eles. Fora dali, o Prota em pensamento diz para Jing Huilong parar de fingir, e que ele sabe que ele já chegou em Donghai. E o Prota se pergunta se eles vão começar o jogo deles agora. E o Prota liga para alguém, e essa pessoa atende e pergunta se é o Prota. E o Prota diz que quer o carro das pessoas de Jing Huilong que usaram ontem, e que ainda não foram devolvidos, e que por favor envie o número da matrícula para o telefone dele. Opa, bom, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para eu poder continuar. Muito obrigado por todo o apoio e até o próximo vídeo.